Luciano IDSEC. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre encerramento de cálculo e a importância dele ali no fechamento da folha e principalmente clientes que utilizam aí banco de horas, tá? O encerramento de cálculo, ele é uma função no sistema que permite eu travar informações que eu já encerrei, né, que eu finalizei o cálculo dela, mandei para a contabilidade e eu não quero mais fazer alterações e preciso que o sistema preserve esses cálculos de maneira que eu possa ter uma fluidez depois confiável nos resultados. Quem usa banco de horas é muito importante executar essa tarefa porque o saldo anterior ele pode sofrer alteração quando a gente tem informação que não está aberta, né? que está aberto o encerramento. A gente não realizou o encerramento, o cálculo está aberto, portanto ele pode sofrer alterações à medida dos meses que vão passando. Com isso, aquele B-saldo ele acaba tendo divergência de valores em relação ao que a gente apresenta para o colaborador no mês com aquilo que eu tenho efetivamente ali no real time, né? No tempo atual ali, na questão de B-saldo, de cálculo. Eu vou fazer uma demonstração aqui, por exemplo, para ter uma ideia de como que isso pode impactar os processos aí, tá? Então, num ambiente tradicional de encerramento de cálculo, eu vou ter toda a tratativa ali no cartão ponto e vou para relatório cálculos já efetivar ali a rotina, né? Visualizar a rotina do que eu tenho para o sistema, o que eu tenho ali considerado de cálculo de extra e falta ali para o colaborador. Nesse exemplo que eu estou passando aqui para vocês, a gente vai estar trabalhando aqui com uma opção de horários, né? O colaborador aqui ele tem um horário para trabalhar das 10 às 7 da manhã. Ele realizou ali, baseado no horário dele, ele tem 15 minutos de atraso, tanto para entrar quanto para ir embora. Num ambiente compensado, eu não tenho extra e falta. Nesse cliente, eu tenho banco de horas. Se eu não tivesse compensando o cálculo, eu teria então a exibição da informação de extra e falta. E como ele tem banco de horas, essa informação está vindo para cá, de extra e falta. Eu vou marcar N banco, a informação ela vai aparecer nas colunas de extra e falta, e é uma tratativa, tá? Esse é um exemplo. A gente pode fazer outras situações de cálculo aqui no sistema para fazer ali uma análise, um fechamento, até mesmo de repente uma troca de horário. Eu vou vir e falar, não, esse colaborador nesse dia aqui, ele estava num horário diferente daquele, né? Vou fazer uma troca ali de horário para ele, deixei ele como folga. E nesse dia aqui, a totalidade dele de extra, né? Ele vai aparecer aqui para a pessoa. Deixa eu fazer mais um ajustezinho aqui, rápido. Lançar as configurações de extra, vamos usar uma configuração na 50%. Então eu troquei o horário da pessoa, joguei ali um padrãozinho de extra de 50%, trocando o horário. Fiz a tratativa do ponto, meu encerramento. Então eu tenho ali o período do dia 1º 30, 26, 25, 21, 20, depende aí da sua contabilidade. Na hora de fazer o encerramento, eu tratei toda a informação, tenho os cálculos aqui. Normalmente eu vou aqui para impressão, né, e faço a impressão de todos os colaboradores, ou no caso aqui só deste colaborador. Tenho aqui feito as tratativas e o encerramento, mas a maneira correta é eu primeiro fazer o encerramento. Então eu tratei a informação e eu quero encerrar esse cálculo para mandar para o funcionário, mandar para a contabilidade, exportar cálculo. O movimento correto nessa posição é eu vir em movimentações, encerramento de cálculo e colocar a data da onde em diante eu não vou mais mexer, né? Então, retroativamente nesse exemplo, do dia 10 do 11. Então, eu tenho aqui no meu cálculo do dia 1 ao dia 10 e eu vou encerrar esse cálculo para ele se preservar da maneira como ele está aqui. Então, eu vou atualizar, você vai ver aqui que ele está em negrito e está preservado. Então ele não deixa mais eu alterar informações aqui. A partir desse encerramento é que eu vou fazer as impressões. Eu faço a impressão do PDF, eu gero a exportação do cálculo lá para a contabilidade, para ela importar. Então a partir deste encerramento é que eu faço a impressão e geração dos relatórios. Essa é a sequência correta, tá?
Se eu deixo de fazer isso, e o que o software pode fazer? Então, por exemplo, eu vou abrir o cálculo aqui. Eu estou com o cálculo em aberto. Eu tenho um saldo aqui calculado aqui que fica com 32 minutos. O extra e a falta, está tudo tratado, mas o cálculo está aberto. E eu estou correndo mês aí. Então, mês 11 ficou para trás. Em algum momento eu tive que fazer alguma mudança ali na configuração do banco de horas, porque tinha um parâmetro errado. Estou mudando a edição do banco aqui para que ele estenda um período maior de banco. Ao fazer essas alterações, é natural o sistema fazer pedido de recalcular o horário. E quando ele faz um recálculo de horário e o cálculo está aberto, não está feito o encerramento aqui do período, eu vou ter alterações de valor daquilo que eu já tratei. Então, dá uma olhadinha. Eu tenho aqui tudo tratado, eu alterei um padrão de banco de horas, e essa alteração poderia ser uma alteração de horário, uma alteração de configuração, de justificativa, não importa. Recalculou, ele vai alterar totalmente o que eu já havia tratado. E naquela ocasião, eu havia tratado que eu não queria trabalhar com compensação, e nesse dia aqui, eu queria que ele trabalhasse com horário folga, né? Eu fiz uma troca de horário para ele aqui. Deixa eu achar o horário folga. Então, veja que ele acabou que ele alterou totalmente o cálculo que eu tinha feito, bastando eu vir aqui e fazer uma edição ali que ele pediu o cálculo. Então, essa tratativa de ponto que está aqui, para ela ser preservada, eu preciso vir aqui e colocar a data. Então, se o seu último dia útil é dia 31, dia 25, dia 20, você coloca essa data, faz o encerramento do cálculo, aí você vai ter essa informação preservada, vai fazer a impressão dela conforme você precisa, vai exportar os dados, e nada do que você venha fazer aqui numa edição, ele vai deixar, porque ele vai falar que você já tem um período encerrado lá, não é possível fazer alteração dentro do período encerrado. Isso é que preserva o cálculo. Se eu não executo essa tarefa, eu tenho um cálculo aberto, e aí acaba que eu não tenho ali uma consistência das informações que eu já calculei. Então é extremamente importante que a gente execute a tarefa aqui em movimentações e encerramento de cálculo todo mês, tendo ou não tendo banco de horas, executar essa tarefa, tá? Para que você tenha uma consistência, uma preservação daquilo que você mandou para a contabilidade, mandou para o contador, está consistente ali no sistema. E aí uma ressalva muito importante é a questão de banco de hora, porque o BSaldo ele é uma sequência. Se eu não tenho o hábito de encerrar o meu cálculo, eu acabo tendo cálculos de banco totalmente divergentes do que eu mostrei para o colaborador. Passa ali-se 3, 4, 5 meses. É feito um recálculo para alguma eventualidade e o cálculo está aberto, aquilo que eu apresentei para o colaborador já é totalmente divergente. Por quê? Porque eu não tenho essa rotina de encerramento que é extremamente importante, tá? Então, ressalva e reforço para vocês aí que executar essa tarefinha aqui, movimento, encerramento de cálculo, para que a gente tenha isso preservado, ok?